Bom dia a todos, mais uma vez. Sejam muito bem-vindos a mais um curso do Tribunal de Contas dos Municípios que está ofertando aos seus jurisdicionados, sempre com a intenção de melhor capacitá-los para o exercício da missão da administração pública, da gestão pública. E este é o terceiro curso de um rol de 14 cursos que foram levantados por demanda dos senhores, junto aos senhores, e também levantado junto aos chefes, aos secretários das áreas fins do tribunal, onde nós buscamos elencar e ministrar, e vamos buscar ministrar até o final do primeiro semestre do ano que vem, estes 14 temas. E este é o terceiro, dentre aqueles que foi um dos mais requisitados, que é a questão do sistema de controle interno no município. Então, esse tema ficou elencado, priorizado para a primeira parte desses 14 cursos, que acontece nesse semestre, no segundo semestre de 2013, e os próximos 10 cursos, melhor dizendo, os próximos 11 cursos serão ministrados a partir do primeiro semestre de 2014. Então a gente convoca vocês a estarem atentos com todo o planejamento dos cursos, a divulgação do conteúdo, para que a gente possa ter vocês participando sempre e avançando na capacitação da mão de obra, que é tão carente de orientação. Nós colocamos isso sempre como um ponto de referência, porque para nós é muito importante enxergarmos isso e atuarmos nisso. A gente sabe da dificuldade da capacitação, principalmente no interior, não só por questão de falta de cursos especializados em temas, como também da dificuldade por questões orçamentárias, financeiras de um município que às vezes não tem condição de ficar investindo na qualidade, na capacitação do seu recurso humano. Então, por esse motivo, o tribunal, dentro da sua missão institucional, tem o objetivo de capacitar e de aperfeiçoar a administração pública. Nós colocamos vários cursos com o uso da escola para alcançar esse objetivo da nossa missão. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos. A nossa fala, quando eu falo nossa, me reporto aos três que estarão com vocês hoje, que sou eu, Dr. Valmir e Dr. Rubens, um representante da área meio, que envolve sistemas, envolve a interligação de soluções para a área fim e, em especial, muito propriamente, a própria área fim, falando para vocês nas pessoas de dois profissionais que estão em contato direto com vocês. Então, por esse motivo também, nós estruturamos o curso fazendo uso do perfil daqueles que vão estar falando para vocês, mas em especial para atender um objetivo que é levar a vocês o conhecimento de alinhamento técnico e teórico e, na sequência, a situação real encontrada nas visitas que o tribunal faz, em especial pela Secretaria de Fiscalização, que é quem tem feito, dos últimos 2 anos, o maior volume de trabalhos, de inspeção em loco. Então, esses três servidores do Tribunal de Contas estarão à disposição dos senhores no dia de hoje. A nossa fala é uma fala extremamente conceitual, ela tem muita informação, ela precisa de uma linha de acompanhamento de raciocínio de vocês para que a gente possa chegar na parte finalística com uma bagagem para entender posicionamentos e orientações emanados pela Secretaria de Fiscalização e, portanto, pelo Tribunal de Contas. Ok? Bom, então, sejam todos muito bem-vindos. Nós queremos abraçar, em especial, este público que está descrito nesse slide. Só deixando registrado que essa apresentação está indo para o site agora cedo, pela equipe de informática do Tribunal. Não foi possível disponibilizá-la ainda na sexta-feira, mas hoje ela já está disponível, porque o volume de informações é muito grande. Então, ao chegar na residência de vocês ou no próprio ambiente de trabalho, podem ter certeza do acesso ao site para todo o conteúdo disponibilizado nas falas do dia de hoje. Ok? Bom, então o público que nós estamos buscando orientar, por conta da atuação em especial, são exatamente os controladores internos e também servidores que compõem o sistema de controle interno. Porque vocês vão ver que o volume de tarefas, ações, procedimentos a serem realizados por um sistema de controle interno é muito grande e jamais conseguirá ser exercido por um único servidor. Isso a gente pode falar com toda segurança. E é muito comum nós identificarmos nos municípios a existência de somente um profissional que atua no sistema de controle interno. Porque, no primeiro momento, entende-se que precisa se atender a uma norma, precisa se cumprir uma norma da exigência constitucional de se ter controle interno, e, por esse motivo, acaba não se desenhando como deveria se desenhar o sistema de controle interno, e aí você tem um profissional que responde
dentro da condição de um ser humano, por um sistema que deve ser muito mais bem estruturado. Então, qual que é a nossa intenção? E nós vamos comentar com vocês durante todo o dia de hoje. Mostrar para vocês, desde a propositura do sistema de controle interno, no desenho constitucional, até a realidade de hoje, o que nós temos que fazer para avançar, para se chegar no desenho constitucional que foi feito com a Constituição de 88, né, que foi determinado na Constituição de 88. Então, esta é a nossa intenção, capacitar os servidores, em especial esse público-alvo que nós estamos falando com vocês, né, servidores de controle interno e aqueles que são efetivamente os controladores, até por conta da responsabilidade, capacitar esses servidores, né, municipais, para que vocês atuem no sistema de controle interno, buscando sempre as melhores práticas para a efetividade do controle interno. E aí nasce uma série de perguntas iniciais, do tipo, o que é o conceito de efetividade para um sistema de controle interno? Né? Para isso a gente precisa revisitar toda a sua base conceitual e legal, né, em especial alguns pontos, para que a gente possa identificar como que o resultado das ações de controle interno vão permitir se concluir pela efetividade. E ainda lembrar que o sistema de controle externo, e no nosso mundo exercido pelo Tribunal de Contas dos Municípios, atua em parceria, né, em conjunto com o controle interno, para um alcance de controle da administração pública. Então, estes são os objetivos principais que nós queremos com a fala de hoje. Que vocês possam sair daqui ao final do dia de trabalho com uma visão muito maior da dimensão da responsabilidade, dos pontos técnicos a serem implementados ou melhorados, mas sem nenhum trauma, sem nenhum susto. Porque é muito comum nós ouvirmos nas falas que já não só a equipe do tribunal, mas os órgãos de controle, quando expõem o mundo do controle, seja interno ou externo, é muito comum ter uma reação de obstáculo para a consecução do objetivo de um bom sistema de controle interno. Em especial porque o desenho exige uma complexidade de ações e de trabalhos muito grande. Então existe uma barreira natural, em especial quando a gente fala de municípios de menor porte, porque não tem tanta estrutura, seja física, lógica, de recursos humanos, existe uma barreira natural de enxergar isso como uma utopia. E o que nós vamos mostrar para vocês não pode ser tratado como uma utopia. Porque se nós colocarmos alguns tijolinhos na construção desse sistema, seguramente daqui a 1 ano, 2, 4, na próxima gestão, a realidade é outra. E a gente vai trazer uma parte da história aqui, da origem do controle, para vocês verem como que isso já avançou. Mas tem muito para avançar. E muitos falam conosco, né, e a gente vai recorreiramente falar disso na intervenção de alguns slides, muitos nos procuram falando assim, mas o que vocês querem é impossível, o que vocês querem, quando vocês, falando de controle, né, o que se idealiza é impossível. A realidade do município não comporta isso. Então eu já quero me antecipar para esse tipo de argumentação, que nós concordamos com isso de alguma forma, sim. Né, o tribunal não quer exigir, não vai exigir e punir aquele município que não tem um sistema de controle nos moldes ideais. Então, que a gente entenda que a construção de um sistema, ela é passo a passo, numa dimensão que são de muitos passos, mas que precisam ser dados paulatinamente, aonde parceiros para a construção são fundamentais. Porque se o tribunal esperar, se mantiver na espera que o município, por si só, vai construir um sistema de controle interno próximo do que se idealiza, nós vamos continuar sentados, enxergando esse sonho muito distante. E não é isso que o tribunal busca, em especial depois que ele reformulou seu planejamento estratégico. Ele busca efetividade, que é a palavra que está gravada e grifada neste slide. E quando a gente fala de efetividade, para se ter efetividade como órgão controlador, né, no sistema externo, nós precisamos que o sistema interno, de controle interno, tenha efetividade. Porque o desenho do sistema de controle da administração pública envolve os dois sistemas. Não há possibilidade de uma grande efetividade de controle externo sem uma grande efetividade de controle interno. Nós vamos mostrar para vocês números que comprovam isso com base em estudos feitos pela Associação dos Tribunais de Contas do Brasil, que é a Tricom, que comprova que a eficácia do controle, na sua grande maioria, está relacionada à atuação do sistema de controle interno. Então,
para convidá-los, isso tudo é para convidá-los a este momento, a um momento de reflexão, a um momento de não criar barreiras para enxergar um volume gigantesco de informações que será passado e se colocarem com esse dificultador para o avanço. Não vão por este caminho, por favor. Né? Entendam que o momento é de construção e construção com calma, dentro das nossas possibilidades. Bom, objetivos do curso ainda dentro desse tópico, mas aí falando de algumas observações relevantes, algumas das quais eu já comentei com vocês nessa primeira abordagem minha. Primeiro, essa situação do cenário atual dos municípios. Volto a falar, é tão recorrente receber profissionais dos municípios que se colocam diante de uma realidade tão distante do que nós gostaríamos que fosse, isso é muito comum. Aqui mesmo, hoje já fui abordado, né, nos encontros regionais que fizemos aí recentemente, nos últimos encontros, sempre existe essa abordagem, e a preocupação, o desespero do profissional de controle interno é como que eu faço para fazer o meu trabalho, para o qual eu fui chamado, mas que eu faça com a minha responsabilidade, sem amanhã ser punido também por conta de atos de terceiros. Então, durante a explanação e embasado na legislação, nós vamos explicar este ponto para vocês. O que a gente quer é mostrar a vocês que estamos cientes deste cenário atual dos municípios, que dificulta, é um dificultador para a implementação de um bom sistema de controle interno. E é exatamente por esse motivo, por termos essa ciência, é que estudamos mecanismos para sermos parceiros na construção do sistema de controle interno. E não simplesmente normatizarmos pontos para que sejam cumpridos e amanhã, se não forem cumpridos, o tribunal teria o poder, por questões de competência legal, de sancionar, de gerar uma sanção ao controlador, uma punição. A intenção não é essa. Nós estamos buscando, inclusive com indicadores, medir a efetividade do sistema de controle. Bom, essas barreiras pontuais, também existem barreiras e dificuldades pontuais para a excelência do controle interno, que estão ligadas muito à questão da capacitação, a questão do acesso à informação, por incrível que pareça, alguns alegam isso para nós, eu não tenho acesso a uma orientação pontual. É uma barreira, é uma dificuldade para mim como fazer uma ação de controle enquanto controlador, porque eu desconheço o método, eu desconheço o como fazer. Eu não tive a oportunidade, ninguém me ensinou, o meu prefeito não me paga um curso para isso. São afirmações corriqueiras que ouvimos. E, neste mesmo momento, falamos, então, como observações relevantes que trazemos para que vocês saibam que entendemos essa realidade e vamos buscar, na medida da apresentação aqui, disponibilizar a vocês algumas soluções para essa realidade. A distância do conteúdo abordado, eu volto a chamar a atenção para isso, a distância do conteúdo abordado, que será abordado nas falas, da situação atual do município. Então vocês vão ver aqui uma propositura de um modelo de sistema de controle interno, onde nós temos várias áreas, dentro de várias áreas, uma série de subsistemas de controle, e aí o controlador geralmente entra em desespero. Né? Meu Deus do céu, é isso tudo que eu tenho que olhar? Nosso caríssimo colega auditor do Tribunal, Paulo César, que sempre está ministrando palestra com vocês, comenta muito isso. Né? Quando a gente costuma falar da dimensão e da responsabilidade do controle, metade, 50% já pensa em entregar o cargo. Pelo amor de Deus, a intenção aqui é exatamente a oposta. Né? É mostrar que vocês estão diante de um desafio. E é um desafio. Isso a gente não nega. Agora, é um desafio num outro cenário, num outro contexto, onde a administração pública como um todo está mudando, precisa mudar. E nessa toada, né, nessa esteira da evolução, os órgãos começam a se falar e se ajudar muito mais. Então, é desafiador. A gente não vai tampar o sol com a peneira. Mas vamos entender a participação e a responsabilidade que temos no processo para esse desafio que compete aos senhores e a nós, enquanto órgão controlador externo que trabalha diretamente com vocês. Muito bem. Bom, e por esse motivo, o foco desse treinamento tem que estar aonde? Já que existe esse cenário, existe essa preocupação de avanço, então, aonde deve estar o foco dos senhores que estão aqui conosco hoje? Muitos vêm com a intenção de, eu vou fazer um curso onde eu vou ter toda a explicação de como eu tenho que agir. Acredito que se a gente fizesse uma enquete aqui, muitos trariam essa resposta, como qual é a sua expectativa para o curso. E a gente quer chamar a atenção de vocês para um outro foco. Embora esse seja o foco principal de qualquer curso de capacitação. Eu quero ir para quando eu sair de lá, eu sair mais qualificado para exercer a minha função.
Mas o volume de informação é tão grande que nós não vamos conseguir esgotar uma orientação dessa em uma fala de um dia. É impossível. Não se monta um sistema de controle interno com um curso de um dia. E jamais seria a nossa pretensão fazer isso. O que nós queremos é mostrar uma visão sistêmica de sistema de controle interno, com situações apresentadas pela equipe de fiscalização, que são situações reais, aonde vocês devem sair daqui com a visão sistêmica do sistema para as ações de implementação e de avanço de melhoria de procedimentos e rotinas para serem executados no sistema de controle interno do município de vocês. Então, a gente queria deixar isso claro desde o início, porque senão existe uma certa frustração de expectativa. E vocês podem observar, quando vocês terminarem esse curso, vocês vão poder observar que, ao ler todo esse material, né, confeccionado pelas áreas, vocês vão ter condições de realmente construir e alterar a metodologia de trabalho para a efetividade do sistema de controle interno. Agora, não adianta imaginar que vão sair daqui com tudo isso já pronto. Até porque as peculiaridades do cenário de cada município fazem extrema diferença pontual no que nós vamos falar. Quando nós mostramos um desenho de sistema de controle interno, com alguns procedimentos e subsistemas, nós estamos falando de um sistema aplicado à maioria dos municípios com dimensão de até 50 mil habitantes, 100 mil habitantes. Né? Nós temos realidades que exigem uma complexidade de subsistemas de controle muito maior. Da mesma forma que municípios muito menores não conseguiriam implantar essa dimensão que nós vamos mostrar. Então, não adianta imaginar que vamos sair daqui com todo esse conteúdo para chegar e fazer toda a diferença dentro do município, até porque, como a gente falou no início, é uma construção. Então, que a gente tenha claro que não adianta colocar obstáculos para se absorver o volume de informação que será ministrado. Com essa situação de que o meu município não comporta isso. Se você entender a filosofia e o conceito e a metodologia do trabalho, você vai conseguir implementar algum ponto que seguramente vai trazer diferença para o sistema de controle interno. E essa é que é a intenção do tribunal. Não é imaginar que vocês vão sair daqui e daqui a 6 meses o sistema de controle interno do município vai estar redondinho. Pelo contrário. Nós queremos ver nos próximos 6 meses, e na medida que as inspeções, que cada vez tomam mais dimensão pelo tribunal, que agora são feitas pelas áreas fins, as especializadas do tribunal, as secretarias especializadas e também muito pela Secretaria de Fiscalização, a gente quer ver o processo de mudança e implementação, né, que vai levar tempo. E com isso participar, porque quando uma visita nossa estiver em campo, ela vai chamar a atenção do seu gestor, que é, diga-se de passagem, um dos principais pontos de reclamação dos controladores, às vezes a falta de conhecimento ou de patrocínio do chefe do poder ou do gestor para criar um sistema de controle interno nos moldes que se idealiza. Então, esta equipe, ela ajuda nesse processo. O tribunal, estando em campo com seus servidores, em especial da área fim, ela fomenta essa discussão e essa necessidade junto ao chefe do poder. E vocês têm que saber aproveitar desse momento das inspeções, das fiscalizações, para pegar no braço do tribunal e mostrar ao seu chefe de poder, assim, além de outras ações que fazemos, né, de sensibilização dos chefes de poder, mas vocês também precisam aproveitar o momento. Então, se vocês já vierem na construção, apresentando informações que levam daqui, né, via material que a gente disponibiliza, vocês também vão fazer o processo fundamental para o êxito, que é o processo de sensibilização dos gestores, em especial dos chefes de poder. O tribunal consegue, dentro das suas competências, fazer essa sensibilização. E nós vamos mostrar alguns caminhos para isso. Mas vocês que atuam são os principais, realmente, atores para que essa sensibilização aconteça. Se não existir essa sensibilização, é muito improvável de se ter a implementação do sistema de controle interno com qualidade, com efetividade. Isso vocês podem ter certeza. E também, enquanto controladores externos, estamos atentos a essa realidade. Sabemos que não vai ser só a normatização que vai mudar o cenário. Estávamos falando recentemente do Conselho Federal de Contabilidade e uma das frases apresentadas foi exatamente sobre a mudança para a nova contabilidade do setor público, aonde um dos maiores profissionais, escritores da ciência contábil, comenta que simplesmente a mudança da norma, e aí aplicada à questão contábil, não vai fazer a mudança da prática contábil.
E aí a gente traz essa frase, que o professor Eliseu Martins, para quem é do ramo contábil, sabe, conhece bem esse autor, essa frase se aplica ao mundo do controle interno. Não é a mudança da norma que vai mudar o sistema. O tribunal tem uma norma editada desde o ano de 2000. A nossa resolução normativa número 4 é do ano de 2000. Ela já vigora há 13 anos. Ela tem um rol de atividades considerável, de responsabilidades do controlador. E a efetividade da implementação daquelas atividades. Então é isso que a gente quer mostrar, novos procedimentos, novas soluções, novas proposituras para a gente poder virar essa história. Bom, a gente precisa concluir essas observações dizendo que a gente só vai conseguir mudar esse cenário com muito trabalho, com muito empenho, né, e que se fará essa mudança, acreditamos, né, por uma série de fatores que vamos mostrar, que ela vai acontecer. Só que ela vai acontecer em médio e longo prazo. Ela não acontece em curto prazo. Certo? Isso, a presença dos senhores aqui, neste volume de profissionais, é uma prova de que ela vai acontecer. Porque a administração pública hoje no Brasil está preocupada em se qualificar e em avançar. Isso é fato, isso não é só no estado de Goiás, isso é no Brasil, com muitos números comprovados, em especial de entidades que organizam eventos nacionais, com representação de vários municípios ou vários estados. Isso é comprovado, por conta de responsabilização, em especial, mas muito por conta também da efetividade da administração pública que hoje a sociedade vem às ruas para cobrar. E controle interno é ator fundamental, primordial nessa evolução. Bom, como é que estamos estruturados para falar para vocês durante o dia de hoje? Foi falado na abertura, mas a gente quer deixar bem claro toda a linha racional do trabalho, para que vocês possam se situar em que momento vocês estão no decorrer dos trabalhos. Então, para isso, nós dividimos o curso em 3 grandes momentos. Né? Essa fala, a gente chama de curso, mas é uma grande exposição de informações, né? Já que a gente não vai sentar e fazer nenhuma oficina prática, mas vamos mostrar situações reais. Então, estamos denominando como curso, mas temos no projeto de capacitação do tribunal outros cursos com oficinas práticas, aí sim com públicos menores, pontuais, na nossa própria escola, a partir do ano que vem. Isso já está no desenho da operação da escola para o ano que vem. Mas essa primeira grande abordagem pontual do tema de controle interno, né, ela está estruturada em 3 momentos para que vocês possam entender e acompanhar o racional do trabalho do dia de hoje. Primeiro, nós precisamos fazer uma visita, né, à fundamentação legal e conceitual de um sistema de controle interno. Porque se não entendermos esta fundamentação, em especial alguns recortes, nós não vamos entender o porquê da proposta de uma estruturação de um sistema de controle interno. Tudo está interligado com essa questão da fundamentação legal e, em especial, para aqueles que não conhecem isso, nós precisamos visitar alguns aspectos conceituais. Porque a lei, as normas, elas trazem o conteúdo de forma mais técnica. Né? E nem sempre, para o gestor ou para o servidor que está atuando no sistema, aquele termo é claro. E a intenção desse momento, né, dessa fala com vocês, também é essa, esclarecer alguns pontos que às vezes para vocês não fica tão claro. Um deles, que é muito comum, é a responsabilidade do controlador interno, que é o que mais preocupa o profissional. Aonde eu respondo? Por que eu respondo nesse caso ou não respondo naquele? E como que é a minha resposta em termos de possíveis sanções que eu possa receber? Então, nós vamos trabalhar isso com vocês durante o dia de hoje. Agora, nós precisamos fazer a visitação da fundamentação legal e conceitual, principalmente por um motivo. Esse é o 3º curso que o tribunal está ministrando, nesta fase da Escola de Contas, de levar o curso com a participação presencial. Lembrando que esse curso, assim como os demais, vão estar disponíveis de forma gravada, já editada, para amanhã vocês terem acesso, né, ao conteúdo abordado, né, pelos palestrantes. Então, qual é o outro fator que é preponderante para que a gente dividisse o curso em 3 momentos, e em especial dar ênfase ao primeiro momento, que é o momento de fundamentação legal e conceitual? Mais de 50% dos inscritos nos cursos, nestes 3 cursos, não tem, ou tem até 10 meses de administração pública, de experiência na administração pública. Então vocês imaginem um órgão que está trabalhando com vocês numa parceria de avanço, aonde quem está do outro lado não detém, ou teoricamente não deve deter, uma boa fundamentação conceitual e legal daquele tema. Isso está acontecendo nos 3 cursos, essa realidade.
Teve um curso que nós chegamos a 62%. Profissionais que não tinham até 10 meses de administração pública. Então, partindo desse princípio, que é o perfil do inscrito no curso, nós formatamos o desenho do curso. Porque se estivéssemos falando somente para controladores com vasta experiência, talvez, muito provavelmente, a abordagem seria outra. Então, aí por esse motivo nós pedimos para aqueles que detêm um conhecimento vasto de controle, que entendam que para nós, Tribunal de Contas, é fundamental fazermos esse alinhamento, sob pena de não alcançarmos o objetivo, né? Aquela velha história que a gente às vezes ainda vê em alguns carros de autoescola, né? Calma, porque você já passou por isso, né? Você também um dia tinha poucas informações e hoje você detém. E a gente precisa que aqueles que não conheçam tanto passem, nem que seja de uma forma objetiva e rápida, por este alinhamento conceitual. Okay? Bom, então o primeiro momento está vinculado a essa fundamentação legal. Só que nesta parte nós já vamos trazer uma série de pontos que até para aqueles que têm mais experiência são novidades. Bom, o segundo momento desse treinamento, dessa capacitação, desse curso, é a parte de procedimentos, normas, rotinas de sistema de controle interno. Falar em especial de modelos de estruturação e dos subsistemas de controle. Até porque o detalhamento de procedimentos e rotinas é tão grande, porque tem vários subsistemas, que nós não poderíamos abordá-los do detalhamento neste curso, até porque fala de um dia. Mas eles serão apresentados dentro da realidade da fiscalização, da equipe de fiscalização, da Secretaria de Fiscalização do Tribunal, e serão, na nossa fala, abordados como uma visão de instrumentalização para a execução do trabalho de controle. Certo? Então nós não há condições, inclusive de termos de tempo, de apresentarmos o detalhamento da ação de um procedimento de todos os subsistemas de controle que montam o sistema de controle interno. É impossível em um curso de 7 horas, 6 horas práticas de relógio. Então, mas vocês vão entender toda essa construção e nós vamos dar os caminhos para o acesso a toda essa informação. Então, se tem a expectativa, eu queria sair daqui com o manual debaixo do braço, como fazer, nós não vamos entregar o manual, mas vamos entregar o roteiro e mostraremos aonde está o manual, para que vocês possam ter a fonte da informação e construir um sistema de controle interno mais forte. E o terceiro momento, como também foi falado na fala inicial, é a parte das inconsistências e impropriedades levantadas, constatadas pela equipe da fiscalização, quando das suas inspeções. Este momento é muito rico, mas ele só vai ser mais rico, e aí eu posso também falar com vocês com muita segurança, se vocês acompanharem o racional dessa primeira parte, porque vocês vão ver o porquê existe uma orientação da equipe de fiscalização, a abordagem, o nível de questionamento, vocês vão enxergar isso vinculando a toda essas primeiras duas fases. Então entendam o racional do curso por este motivo, esses 3 momentos, aonde a gente volta a chamar a atenção para esta fala da área FIM, nossa, que é a área que está em contato direto com vocês, aonde ela traz a riqueza da realidade constatada, dos pontos que foram orientados para serem ajustados, mas vocês podem contactar, vocês podem constatar, eu já falo agora, já chamo a atenção agora, para que quando chegar lá, vocês lembrem disso. Se o que for mostrado para vocês nessa primeira parte for uma realidade daqui a um tempo, aquilo que é apresentado, será apresentado pela equipe da área FIM, não vai ser uma realidade daqui a um tempo. Então este é o convite. Assim a gente entende a responsabilidade de nós todos no processo da construção do sistema. Ok? Bom, então vamos começar aos trabalhos propriamente ditos com relação ao conteúdo. Eu começo trazendo vocês uma reflexão, para que vocês reflitam, de um dos maiores doutrinadores sobre sistema de controle do Brasil, que é o doutor Domingos Paubel de Castro. Doutor Domingos Paubel foi o chefe, foi o secretário federal de controle, que hoje, o nome do órgão é a Controladoria Geral da União, que foi quem construiu o modelo de controle interno do Poder Executivo Federal. Vocês imaginam o que é um sistema fazer controle na dimensão de uma administração pública do Poder Executivo Federal, que tem ramificação no Brasil inteiro, com programas de governo rodando em todos os estados do Brasil, e precisava-se ter, por força da Constituição, um sistema de controle interno. Então, este profissional,
tem diversas obras publicadas, extremamente renomado, foi o secretário da época que construiu, que montou a estrutura operacional do sistema de controle interno do Poder Executivo Federal. E ele traz uma reflexão que, após vários anos de operação de implementação de sistema de controle, estudos de técnicas, edição de normas, ele faz um desabafo com este pensamento. Eu queria que vocês lessem, né, primeiro, vou dar uns segundinhos aí, para que vocês tentem compreender a dimensão desse conteúdo. Vocês estão se encontrando aí? Estão se enxergando aí? Não? Isso é a visão de quem ajudou a construir um sistema federal de controle interno. Porque, geralmente, o que acontece está descrito nessas palavras, né? A gente tem a tendência de, quando está tudo lindo e maravilhoso, controle parece que não é feito. Quando o problema aparece, aí é o caos, cadê o controle que não existe? Isso vale para interno e externo, hein? Não é só para interno, não. Aqui o autor é um profissional do mundo do controle interno. Quando é para gastar, aí entra o mundo de vocês propriamente dito, né? Quando você vai lá pedir ao seu chefe de poder condições de investimento para a sua área, para que isso não é necessário? Você consegue tocar com esse computador mais antigo, né? Os seus trabalhos de controlador. Quando é nos outros, né, o controle interno do outro, está tudo certinho, está lindo, parabéns, município do lado. Isso aí você está no caminho certo, mas no meu aqui a gente prefere entender de outra forma. Esta é a realidade. E aí, o ponto final, que é o desfecho desse raciocínio, é quando não existe, né, quando se vê que realmente não existe, aí sim, todo mundo concorda que tem que existir. Isso é fato. A sociedade em especial que vai cobrar. Cadê o controle que não olhou isso? Para que existe controle se está acontecendo determinada ilegalidade ou irregularidade? Cadê o controle? E aí, isso toma um corpo de uma dimensão de reflexão para que a gente possa entender como é que a gente faz com que isso aqui realmente não tenha essa realidade no seu ambiente de trabalho, no seu município. Então, a gente começa provocando vocês, no bom sentido da palavra, a reflexão. Porque a intenção é exatamente mudar um pouquinho daquela realidade descrita por ele no ano de 1989, aquela frase ali, tá? Não botei a data, 1989 ele já tinha sido instituído o sistema de controle. Bom, primeira parte então do nosso curso é a fundamentação legal, conceitual do sistema de controle, onde a gente vai falar de algumas formas, tipos, métodos e, em especial, a interface com os sistemas de controle e aí entre os sistemas de controle, né, em especial interno e externo. Bom, como nós falamos, nós precisamos alinhar conceitos básicos. Então vamos começar também resgatando a história da evolução do sistema de controle, para que a gente possa, como eu falei para vocês, chegarmos lá no ponto finalístico com toda uma bagagem conceitual para a propositura de ajustes. A evolução do Estado é a necessidade do estabelecimento de controles da administração pública. Por que se fala tanto de controle? De onde advém essa necessidade? Um dos caminhos mais fáceis, se é que a gente pode dizer que é fácil, mas o que facilita a implementação de qualquer nova cultura ou novas rotinas e procedimentos, que aí é um conjunto de uma parte de uma cultura de uma operação, um dos caminhos mais fáceis é você entender a história para atacar pontos para a implementação da nova cultura. Se a gente não busca entender a evolução, nós vamos querer aplicar de forma estanque uma situação engessada ou enlatada. E aí as resistências são muito fortes. Quando a gente vem da evolução e estuda a evolução, a gente busca atacar as causas que permitam a facilidade da implementação de uma nova metodologia, de uma nova cultura. Por isso a gente traz isso à reflexão de vocês. Para que vocês entendam que controle não deve ser feito pura e simplesmente porque tem uma norma que manda fazer controle. Na verdade, a gente tem que entender o propósito para chegar à efetividade. E assim, a gente vai visitar
a primeira obra, a primeira citação, né, de Montesquieu, chamado Barão de Montesquieu, né, Charles de Secondat, que é o Espírito da Lei de 1748, onde ele coloca que todo homem que tem em mãos o poder, 1748, é sempre levado a abusar dele. Entenda o abuso não como má fé, mas o abuso no sentido do uso do poder. Cada vez o ser humano tende a usar mais o conjunto, do conjunto das ações que o poder lhe permite, independente de ser por má fé. Vou deixar isso bem claro. Então, ao homem o poder é sempre levado a abusar dele. E assim irá seguindo até que encontre algum limite. Então, nascem as ações de controle, e aí a gente vai trazer isso para dentro da administração pública com propriedade, nascem desta realidade comportamental do ser humano. Precisa existir controle, porque o poder faz com que as pessoas que o tenham não saibam seus limites. E o primeiro grande limite de quem tem poder na administração pública é a legalidade. E quem que afere isso? Quem que mostra àquele que detém o poder que ele está limitado ao texto legal? Aí entra os papéis dos controladores, que vão cobrar e acompanhar e permitir com que aquele que detém o poder não extrapole o limite, dentre os limites, o da legalidade, dentre outros. Em especial da legalidade. Por quê? Porque o da legalidade já traz, de forma taxativa, o direito e o poder de fazer do gestor. Todos vocês sabem, enquanto profissionais do setor público, que a gente só pode fazer aquilo que está na lei. E todos eles sabem, independente de ter experiência em administração pública. Todos os gestores sabem disso. Então é mais fácil apresentar para o seu gestor, que é dentro da relação do município, ligado à sua controladoria, é mais fácil apresentar a realidade via norma legal. E isso eu estou falando por um principal motivo. Quando a gente fala de estruturação de sistema de controle interno, nós temos que ter em mente a construção de normas de sistema de controle interno. E aí começa a provocar a realidade dos senhores. Porque, infelizmente, a grande maioria dos municípios não tem normas claras, específicas de procedimentos de controle e também não tem normas de procedimentos dos gestores. E a gente vai mostrar isso na construção do sistema. Bom, então a gente vai buscar essa reflexão para irmos alinhando esse aspecto conceitual e chegarmos nos pontos mais técnicos. Bom, a história de controle do Brasil, né, tem alguns marcos, obviamente, nós estamos fazendo recortes, não vai ser só nessa parte de evolução, mas na parte de legislação, né, na parte, inclusive, de procedimentos, não é possível esgotar toda a informação, claro, obviamente, de todas essas dimensões. Então, na dimensão do histórico da evolução, nós fizemos alguns recortes pontuais para vocês entenderem o racional da construção do controle. O período colonial, 1680, traz primeiro grande marco de uma ação governamental para fins de controle, que foi a criação de juntas das fazendas, das capitanias e da fazenda do Rio de Janeiro, mas tudo jurisdicionado ainda a Portugal, porque vivíamos na época das capitanias. E assim você começa a ter uma prestação de contas do que se fazia num determinado local para um outro ente que está em outro local, que é o agente controlador. 1680. 1808, vamos dar um pulo aí grande por conta do recorte, para ganharmos tempo. Em 1808, já na administração de Dom Pedro VI, Dom João VI, foi instalado o erário, né? O famoso erário régio, e criado o Conselho da Fazenda. Começa-se a estruturar no país o conceito de se ter controle de recurso, controle de despesa, né? Em especial com base no que se tinha de receita, mas com muita ênfase, como está lá colocado, né? Com a atribuição de acompanhar a execução da despesa. Então, o controle nasce no Brasil com foco e ênfase no controle da despesa pública. Por que a gente fala isso, né? Volta a falar, por que a gente traz essa história? Porque até hoje nós temos muito ranço disso aí. O pessoal tem a tendência natural, porque é uma questão inclusive cultural, de olhar controle com o foco na despesa pública. E o sistema de controle ele tem procedimentos e rotinas e sub-áreas muito maiores do que somente a área da despesa pública. Então, se estiver gastando bem, está tudo ótimo? Não necessariamente, enquanto gestão.
É isso que a gente está resgatando para mostrar por que temos a tendência de, enquanto controladores, olharmos a despesa. Isso vem da história. Bom, 1822, com a proclamação da independência, né, o erário régio, que era então, né, o papel desse controle de finanças do país, se transforma no tesouro, né, com a Constituição, pela Constituição Monárquica de 1824. Então, prevendo-se, então, os primeiros orçamentos e balanços gerais. 1822, e aí sim, 1824, com a nova Constituição, nós temos o primeiro exemplo definido na Constituição do país de construção de orçamento e de balanços gerais. Bom, lá se vão quase 200 anos. Mas, quando se fala de orçamento, ainda sempre com um olhar muito voltado à alocação do recurso para fins de despesa. Essa cultura do olhar da despesa é muito forte no Brasil. E não é à toa por que é dessa forma. Em 7 de novembro de 1890, então, o então ministro da Fazenda, Rui Barbosa, e este profissional, né, que deixou tantas obras, tanta documentação formalizada, escrita, e é reconhecido pelas suas escritas, muitos o conhecem como escritor, não sabe da passagem dele na gestão pública, que foi ministro da Fazenda, foi o grande criador e lutador pela criação, e conseguiu fazer a instituição, do Tribunal de Contas da União, o primeiro Tribunal de Contas do país. Né? Não tínhamos ainda modelos de tribunais de contas nos estados, né? Nem tampouco algo ligado a municípios, mas Rui Barbosa, no ano de 1890, consegue, depois de muita luta por resistência a controle da coisa pública, ele consegue fazer, mediante decreto, a criação do TCU. E aí sim, deixando muito claro, norteando de forma muito clara, alguns princípios. Autonomia, fiscalização, julgamento, vigilância e energia. Esse texto é retirado dos próprios anais do TCU. Bom, se buscava uma corte de contas que tivesse poder de julgamento com essas características, com estes aspectos, né, de autonomia, fiscalização, julgamento, vigilância e energia, hoje, em 2013, a gente pode falar que esta corte realmente vive esse cenário. Foi assim esses cento e tantos anos? Não. 123 anos? Não, não foi assim. Não foi assim porque o sistema, para mudar uma cultura, ele leva tempo. E o que a gente está tentando buscar nos próximos anos, dentro do estado de Goiás, é mudar essa cultura. E mudar, pegando exemplos como o do TCU. O TCU que chegou, quando foi criado, iniciou as discussões de modelos de trabalho de controle interno. E não teve, nessa época, no início dos anos de 1900, não teve apoio para o avanço, o aumento do sistema de controle no Brasil. Porque já foi uma luta muito grande conseguir constituir a Corte de Contas na esfera federal. Mas foi o primeiro grande passo para a construção de sistemas de controle. Bom, e aí a gente dá um passo da construção do TCU para a Lei de 64, que já traz, né, a questão de conceitos em termos normativos, em termos legais, sobre controle, e com ênfase no controle chamado controle orçamentário, né, na Lei de 64, na 420, que está vigente até hoje, todos vocês sabem, né, e aí sim traz o conceito de controle orçamentário no âmbito do sistema de controle interno e externo, nos artigos 75 e 82. Então, estamos vindo nessa evolução. Aí, em 67, este sim é um grande marco para fins de controle. E aí não está escrito grafado de forma errônea ali não, com acento circunflexo, porque o decreto de 67, a palavra, o termo controle se escrevia com acento circunflexo, por isso que está entre aspas. Né? Isso a gente vê o tempo que já se passou. Né? O controle, no decreto-lei 267, ele tem um capítulo à parte, tanto interno como externo. Muito ainda com uma visão não gerencial, uma visão mais ligada à questão orçamentária, de planejamento, de acompanhamento de ações, de despesa, mas não, obviamente, com o desenho, obviamente estávamos em 67, não com o desenho que se define, que se coloca na Constituição de 88. Mas em 67, o grande marco é o Decreto-Lei 200. E aí, para vocês que são profissionais do sistema de controle, a gente faz o convite de fazer a leitura desta lei. Não é uma lei grande, é uma lei que mostra pontualmente a necessidade da época de se fazer controle, já que a máquina pública tomava uma dimensão pela sua evolução que exigia ações de controle mais eficientes, mais eficazes.
E essa evolução da sociedade, da máquina pública, ela é, né, percebida por todos. Né? Se a gente olhar o que tem hoje, a velocidade dessa evolução hoje, então, é gigantesca. Até por conta dos meios de comunicação, de tecnologia, que na época não existiam, mas se enxergava nitidamente o aumento da complexidade da máquina pública. Porque a máquina pública tinha que acompanhar, tem que sempre acompanhar, a evolução da sociedade. Então, se a sociedade aumenta o seu volume, aumenta as suas demandas, o tipo de demanda, existe um êxodo rural que tira né, a sociedade do campo e traz para a cidade pedindo emprego, pedindo hospital, educação, saúde, e a máquina pública tem que atender a tudo isso. E ela tem que se reinventar e se reestruturar. E aí a dimensão da máquina vai crescendo. No que cresce, crescem as ações, crescem os profissionais com poder de fazer gestão e necessariamente cresce a necessidade de se fazer controle, né, de forma correlata. E aí, na Constituição de 88, aí nós vamos entrando mais no mundo de vocês, dando um passo de 67 aí para 88, embora a gente tenha outras leis, a gente comenta rapidamente aqui na frente, o artigo 74 da Constituição de 88, que aí sim traz todo o conceito e o teor do sistema de controle interno. Então, este avanço, ele precisa ser enxergado porque nós vamos agora começar a trabalhar os pontos que a Constituição atual, que vivemos, que temos como suporte, os pontos que o sistema de controle interno deveria estar atendendo. Porque a gente chega aqui, agora nesse nível de detalhamento, abrindo o artigo 74, para iniciar a reflexão e mostrar rotinas e procedimentos na sequência que permitem a consecução dos objetivos constitucionais, que estão no artigo 74. Então, muitos, por incrível que pareça, nunca fizeram uma leitura, muitos que atuam no controle, não necessariamente os controladores internos, mas pessoas que atuam no controle, não conseguem ou nunca viram a origem legal da existência da área que ele trabalha. Então a pessoa é designada a trabalhar no controle interno e ela não sabe por que existe controle interno, aonde está a base para o trabalho do controle interno. E a base originária do atual sistema é a Constituição no artigo 74. Então, a gente precisa passar, e o artigo é pequeno, precisa passar os pontos do artigo para começar a mostrar para vocês a distância que podem ser que vocês estejam de entregar o que está na Constituição e as novas metodologias, práticas e rotinas que serão abordadas. Ok? Então, de acordo com o artigo 74 da Constituição, e aí a gente só gosta de lembrar que o artigo 74, ou a Constituição Federal nessa parte de controle, ela é copiada nas constituições estaduais, em geral, e aqui na Constituição do Estado de Goiás, no seu artigo 29, na íntegra, somente mudando a esfera do poder que está na Constituição Federal sendo chamado, né, obviamente, como União, já que a Constituição é federal, e nos estados, nós temos os estados, e pela Constituição do Estado, aonde se lê Estado, também pode se ler município, que é o que compete a vocês. Então, o que nós vamos comentar aqui, aonde está União em azul, né, que é o texto, exatamente na íntegra do conteúdo, é o que está sendo normatizado, é o que é normatizado constitucionalmente para vocês para fins de município. É só pegar o artigo 29 da Constituição do Estado, que isso fica claro, fica direto. Mas a gente traz a Constituição Federal porque é a lei maior. Então, o sistema, né, os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada primeiro de forma integrada, né, poderes que tem que falar de forma integrada. Ou seja, controle interno de um poder, né, não tem atuação no outro poder. Porém, eles se integram. Mas como é que pode acontecer isso? Bom, metodologias, rotinas e procedimentos podem ser de um sistema integrado, aonde o poder executivo vai né, agir aquele rol de procedimentos, né, de acordo com um plano pré-definido, e o poder legislativo vai fazer o seu plano. Porém, procedimentos e normas e até sistemas podem ser compartilhados. E assim a gente comenta essa questão de integração entre, né, os poderes e os sistemas de controle interno. Lembrando da total autonomia administrativa e hierárquica entre os poderes, obviamente. Mas os poderes precisam ter, né, de forma integrada, um sistema de controle interno com a seguinte finalidade. Bom, agora começa a provocação para a reflexão dos senhores e a análise crítica para a construção do novo. Porque para cada um dos próximos 4 itens, nós precisamos que vocês enxerguem o que é feito pelo sistema de controle interno do município de vocês para que isso que está aqui seja verdade. Porque o tribunal só quer uma coisa, que a Constituição seja respeitada.
E ele vai buscar todos os caminhos possíveis para que isso seja verdade. Um deles é ajudá-los na implementação desse sistema. Então, comecem a fazer essa reflexão. No primeiro ponto da finalidade de controle interno, e agora especificamente de controle interno, nós temos a questão da avaliação do cumprimento das metas previstas no PPA, a execução dos programas do governo, né, do seu município, e os orçamentos do seu município. É o primeiro item determinado como finalidade para o sistema de controle interno. Aí vem o questionamento. A gente já começa a ver uns já comentando com outros, assim, né, tá feia a coisa, estamos longe, a gente não faz isso. Não cabe crítica aqui do TCM com relação a isso. Tá? Se não faz, você está enxergando a realidade para construir a mudança. Agora, enxergar e criticar se existe, isso é preciso que vocês façam. Então, vocês têm rotinas e procedimentos do controle interno que responda a esta obrigação constitucional? Vocês têm produto, enquanto controladores ou enquanto partícipes de um sistema de controle. O sistema tem entrega de avaliação de metas de plano plurianual e de acompanhamento dos programas e dos orçamentos? Geralmente, infelizmente, geralmente não tem. Bom, a gente fala geralmente, a gente não tem dados estatísticos, fala só no estado de Goiás, tantos municípios têm ou não têm. Também, eu acho que nesse momento isso não seria tão rico mostrar esse percentual. O que importa é enxergar a realidade em relação ao que deveria ser. E assim, nós vamos mostrar os procedimentos que poderiam ser aplicados para que isso seja uma verdade e seja cumprido o mandamento constitucional. No segundo item do artigo 74, nós temos outra grande finalidade, e a gente fala grande pelo seguinte motivo. Vocês vão ver que desses 4 itens, as coisas vão se desmembrar em muitas ações. Né? Os procedimentos, as rotinas, elas são subdivididas em várias ações para atender ao mandamento constitucional. Aí você pega, quando se fala de planejamento, é PPA, orçamento, acompanhar orçamento e acompanhar programas de governo, o rol de procedimentos que pode ser feito realmente começa a assustar a turma do controle, porque a gente não dá conta de fazer isso. Porque só do primeiro item da Constituição já teria que fazer todo um trabalho que vai levar muito tempo, eu não tenho equipe, eu não tenho pessoal, não tenho tecnologia. Nós vamos falar também sobre isso no decorrer do comentário nosso. Bom, no segundo item, na segunda finalidade constitucional, nós temos a comprovação da legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira, patrimonial, nos órgãos e entidades da administração federal, e aí administração municipal, só adequando o termo, bem como da aplicação dos recursos públicos por entidades de direito privado, quando existe descentralização de recursos públicos para o setor privado. Né? Então o controle interno precisa verificar isso. Gente, só isso aqui, comprovar a legalidade quanto à eficácia e eficiência, nestes aspectos, orçamentário, financeiro, patrimonial, já seria motivo de curso para uma semana. Né? Então, vocês podem estar pensando assim, bom, mas então o que nós vamos trabalhar nesse curso de hoje? Nós vamos trabalhar a grande visão sistêmica disso e o que está acontecendo na realidade dos municípios. Agora, comprovar a legalidade e avaliar resultados, existem técnicas de controle interno, para controle interno, nós vamos comentar, que fazem isso ser uma verdade numa dimensão menor do que a gente ao ler imagina. Exemplo. Comprovar a legalidade quanto à eficácia e eficiência. Bom, para comprovar a legalidade, eu preciso ter uma boa norma legal. O primeiro grande trabalho, grande desafio de um sistema de controle interno é instituir e aferir e promover a construção de uma boa norma legal. Porque quando você faz isso, você vai, quando estiver fazendo procedimentos de controle, atuar na conformidade da prática da norma legal. E a realidade verificada, na sua grande maioria, é que não existe a norma, ou a norma é muito deficiente, e o controle passa a ser o agente orientador e cobra aquilo que poderia ou deveria ser de algo que não está nem normatizado. Porque ele cobra com a intenção de proteger ativos, salvaguardar bens patrimoniais, dentro de vários outros procedimentos, mas ele acaba sendo o grande orientador e tem que fazer isso recorreiramente, porque cada hora tem um gestor novo. E a efetividade disso e o tempo despendido para isso. Então, quando a gente pega esse item, o item 2 da norma constitucional, que é comprovar a legalidade,
a gente já começa a chamar a atenção de vocês, para o que vamos apresentar sobre o passo a passo da construção de um bom sistema de controle interno, ou do ajuste do seu sistema de controle interno. A normatização do funcionamento do sistema de controle. E isso é pouco visto, infelizmente, nos municípios. No Brasil, o órgão federal, né, atuou muito, né, disseminando muita informação para a construção disso. Andou-se um pouco, mas tem muito para andar ainda, e os tribunais de contas estão tentando também serem parceiros para a construção dessas normas. Ou seja, para você aferir, enquanto controlador, se o gestor da saúde está fazendo o trabalho que deveria fazer, nos moldes da legalidade, atingindo eficácia e eficiência, aonde está discriminado este procedimento? Essa é a principal dúvida dos agentes controladores. Como que eu ajo? Como é que eu faço? Bom, a primeira forma de fazer é cobrar conformidade a algo normatizado. Você vai ter o trabalho de normatizar uma vez, ajudar a construir a normatização uma vez. Depois você vai manter isso com qualidade. Agora, o seu trabalho é aferir essa conformidade. Um dos principais para poder atingir esse mandamento constitucional, que é comprovar essa legalidade para avaliar eficácia e eficiência. Não tem como se avaliar eficácia e eficiência se a gente não tiver indicadores, planejamento, procedimentos pré-determinados. Não há possibilidade. Então, as pessoas falam assim, é muito difícil cumprir o que está na Constituição. E geralmente é difícil porque não estamos estruturados para cumprir isso. E a estrutura não é só de recurso humano, tecnológico. Você pode montar um senhor sistema em termos de recursos humanos, tecnológicos, a área física, e a base da operação do controle, que são normas e procedimentos. Aonde vai estar? Certo? Então, vamos caminhar nessa construção. O item 3 das finalidades constitucionais, acostumar com esses negócios aqui é complicado, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantias, bem como dos direitos e haveres do seu município. Isso aqui é um item muito recorrente nas constatações das inspeções. O que está sendo feito pelo gestor municipal e o controle como agente que deve proteger, salvaguardar ativos, o que está sendo feito para controlar esses avais, essas garantias, em especial os direitos e os deveres do município. Né? As obrigações também, mas em especial os direitos e deveres. Porque você reconhecer que você tem um direito na contabilidade, lá escriturado na contabilidade, como uma dívida ativa, por exemplo, é um procedimento que deve ser observado, mas muito mais importante do que a formalidade da escrita contábil é a ação que está sendo feita para controlar esse direito. E nós vimos, estamos corriqueiramente vendo, assistindo, nas análises dos demonstrativos, dos balanços, e por isso muitas diligências acontecem em função disso. Aonde está o suporte documental que comprova e qual é a ação que o controle está fazendo para dizer se esse direito é real ou não. Porque a fotografia do município é diferente do que é real. Então ele coloca lá, ele vai recorreiramente transpondo o saldo de um ano para outro de um determinado direito que não existe, que é podre. Mas ele está lá no balanço. E aí você lê a situação da prefeitura, não, a prefeitura tem tantos mil ou milhões em direitos. E o controle interno aferiu isso para poder dar segurança à demonstração contábil? Então, na parte das questões contábeis, a gente volta a falar sobre isso. A gente só precisa resgatar que o item 3, que é exercer o controle dessas operações de crédito, se não é um termo comum a todos, é a parte de empréstimos e financiamentos feitos pela máquina pública. Então, se o controle interno não atua, ele está sendo omisso nesse item 3 da obrigação constitucional. E aí vem a pergunta de novo para os senhores. Lá no meu município, quando a prefeitura resolve fazer determinada operação de antecipação de receita orçamentária, as ditas operações de aro, o controle interno é ouvido? O controle interno se manifesta sobre o exercício dessa prática de promover uma operação de crédito? Então, a gente está trazendo para vocês as obrigações constitucionais para o desenho proposto, tá? Para que a gente não se perca nesse racional do curso. E o item 4, apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Bom, aí a gente precisa fazer um comentário um pouquinho mais detalhado. Porque a norma está na Constituição. O desenho de sistema de controle no Brasil, da administração pública no Brasil, está na Constituição Federal.
Então, quando se coloca como finalidade do sistema de controle interno apoiar o controle externo no exercício da sua missão institucional, nós estamos deixando muito claro que é fundamental essa correlação de trabalhos. Se ela existe pouco ou quase não existe, é uma realidade que precisa ser mudada. Porque isso está na norma da Constituição. O desenho para o sucesso, e vocês vão ver em números daqui a pouquinho, para o sucesso de controle da administração do Brasil, passa por essa realidade que tem que acontecer, que é este apoio. O controle interno precisa trabalhar alinhado com o controle externo. Ele não, embora não seja hierarquicamente ligado a ele, todos vocês sabem disso, né? Não existe uma dependência funcional, mas existe uma relação entre as áreas de controle, os sistemas de controle, que precisa acontecer. E a gente tem experimentado no tribunal alguns primeiros exemplos de uma boa relação prática de dia a dia com sistemas de controle que estão promovendo alterações no modelo de operação dos sistemas pelo tribunal. Né? Então, a gente chama atenção porque estamos avançando nesse sentido, estamos buscando os avanços em função da obrigação constitucional. Nós estamos cumprindo o que está na Constituição. Se o controle externo não demanda do controle interno, também tem que rever suas práticas. Se o controle externo demanda, mas não é atendido, ele também tem que rever o porquê do não atendimento. Às vezes, ele pode ser o grande parceiro na construção do atendimento. Então, o município não atendeu uma diligência, o controle interno não atendeu uma diligência do controle externo, porque ele não sabe como é que faz. E quando se demandou, não se demandou com orientação, ou não se demandou de uma forma, dando os caminhos para que a resposta fosse um pouco mais fácil. E com isso, a realidade do município, ou do sistema de controle interno do município, não permitiu. Consequentemente, não houve o atendimento. E, por fim, não houve efetividade entre os sistemas de controle. Então, esta quarta finalidade constitucional, nós trazemos a vocês como um ponto muito forte de avanço. Avanço aonde o tribunal está buscando, com novas metodologias e práticas, construir isso como realidade e contando com vocês, uma vez que isso é responsabilidade constitucional do mundo de vocês, que está no artigo 74, no item específico. Então, vocês estão vendo que esta correlação de sistemas, ela não é colocada num nível nem de lei ordinária. Ela é constitucional, é o que há de mais, de maior dimensão, de maior impacto, de maior representatividade no ordenamento jurídico do país. Se não é realidade, compete a nós mudarmos este cenário. Então vamos lá. Dentro do item 4, né, ele é tão importante para o funcionamento do desenho, né, proposto pela Constituição, que nós temos alguns detalhamentos que trazem a discussão inicial da responsabilidade do controlador. Então, no parágrafo 1º, ele traz os responsáveis pelo controle interno. Né, aí uns já começam assim, quem é responsável pelo controle interno? O chefe do controle interno. O chefe do poder que nomeia o controlador interno. Esses são os ditos responsáveis pelo controle interno, mas muito em especial o chefe do próprio controle interno. Ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade, a gente precisa chamar a atenção, por isso que isso está sublinhado, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, a gente precisa chamar a atenção para vocês para este ponto, por conta da responsabilidade, deverá, né, deles darão ciência ao Tribunal de Contas, da União, no nosso caso, né, o TCM, sob pena de responsabilidade solidária. A principal, eu ouso dizer que a principal pergunta que a gente ouve de controlador interno é essa. Qual é a dimensão da minha responsabilidade? Eu respondo como, por quê, até quando. Bom, a Constituição já está dando essa resposta. Porque ela trata que a sua responsabilidade, você pode, né, ser chamado a responder solidariamente nas situações que ocorrer irregularidade ou ilegalidade. Bom, então se eu entender o conceito dos dois tópicos, dos dois temas aí, dos dois termos, eu entendo a dimensão da minha responsabilidade no processo. Porque muitos falam assim, mas eu identifiquei uma falha formal, uma falta de uma assinatura, de um termo assim que estava escrito assado. Isso é uma irregularidade ou uma ilegalidade? Depende. Se isso promover um ato irregular ou ilegal, é uma situação que precisa ser
precisa ter a ação do controlador interno sob pena de responsabilidade solidária. E os dois grandes passos da responsabilização do agente controlador está consubstanciado na informação prestada ao chefe do poder e, nos casos de irregularidade e ilegalidade, ao Tribunal de Contas. Tem gente que acha assim, não, eu, enquanto controlador, dei ciência ao chefe do poder, ao prefeito, né, ou ao presidente da Câmara. Então, eu estou isento de responsabilidade. Não é isso que está no texto constitucional. O que está no texto constitucional está expresso, está claro, que se são ações e atos que vão gerar qualquer irregularidade ou ilegalidade, ou seja, vão permitir a constatação de uma improbidade administrativa. Se isso é real, você, enquanto agente controlador, para não ser solidário na responsabilidade, precisa dar ciência aos tribunais de contas, no caso, ao Tribunal de Contas do município, se for órgão federal, ao Tribunal de Contas da União. Isso é comum? Não, não é comum. Isso é aí já sei as perguntas, né, que vêm naturalmente. Não, mas se eu fizer isso, eu perco meu emprego. A reação é natural, né? A gente entende isso, sim. E aí a gente vai comentar um pouquinho sobre postura daqui a pouquinho, né? Um pouquinho mais para frente. Mas entendemos essa realidade, sabemos nitidamente disso, mas existem formas de fazer isso. Para que você não tenha esse temor, né? Mas também temos que passar por uma discussão de comportamento ético profissional. Okay? Bom, mas eu só queria mostrar para vocês e já começar a discussão da responsabilização. Porque essa pergunta é muito comum. Né? A responsabilização é uma das mais comuns. Qual é a dimensão da responsabilidade que o controlador responde? Então, levem esse primeiro tópico para vocês desse curso. Se é um ato que gera uma possível irregularidade ou ilegalidade, os senhores serão chamados a responder solidariamente, se não derem ciência ao gestor, chefe do poder em especial, e ao Tribunal de Contas. Metade dessa ação não os isenta de responsabilidade. Ok? E o tribunal tem avançado nas análises do suporte documental quando vai atuar em possíveis sanções a controlador interno, porque ele está verificando esta realidade. Este ato gerou irregularidade, é uma improbidade administrativa? Qual foi a ausência, a omissão do controlador? É clara? Aí, geralmente, nós temos a defesa, né, do controlador com a notificação do chefe do poder por isso, parando por aí, sem a notificação ou controle externo, no caso do Tribunal de Contas. Então, lembrem disso. Se você comunica, se é um ato nessa dimensão, né, e por isso a gente fala da dimensão, porque tem muita gente que também acha que tudo aquilo que pode gerar amanhã, se juntar 10 fatores em um, aí vai ser irregularidade. Então eu já vou noticiando tudo ao Tribunal de Contas. Aí vocês vão encher o Tribunal de Contas de informação, porque faltou uma vírgula num texto, né? Porque se somar isso tudo, não, vamos ter bom senso. Né? Aqui são atos, né, expressos que vão gerar irregularidade ou ilegalidade. Está clara a ilegalidade. É um superfaturamento, é o desrespeito a uma norma de forma frontal, é um ato que exige um procedimento licitatório que não é respeitado e é feita uma compra ou uma aquisição direta. Isso é uma ilegalidade. Porque a norma é clara, tem que fazer assim. E o gestor fez diferente. Então ele está diante de um ato ilegal. Você precisa notificar o gestor e precisa notificar o tribunal. Porque é justamente aí que se faz controle. Porque se o ato é ilegal, obviamente então está contrariando as normas e a tendência, por contrariar as normas, é que seja danoso à administração pública. Talvez, por ser mais fácil determinado ato, o gestor opta por ele, desrespeitando a norma legal. Só que a norma legal ela é concebida para blindar a administração pública do que há de melhor. Podemos nem sempre conseguir o melhor uso com o uso da norma, isso também é fato. Mas, na grande maioria, sim. O procedimento licitatório, a Lei 8666, é a grande prova do ato administrativo com base em uma lei que precisa ser necessariamente respeitada. Né? E, às vezes, se buscam alternativas para facilitar a execução de um ato de aquisição de bens ou serviços. E nisso se comete uma ilegalidade. E, ao cometer uma ilegalidade, ela fica revestida de uma série de situações que expõem a administração pública, porque amanhã você não tem um contrato baseado numa norma, num ato legal, porque o ato é nulo, deve ser anulado, porque não foi respeitando a norma legal.
E os efeitos dele podem ser todos prejudicados. Por isso é que não pode ser feito fora da norma legal. Ah, mas eu consigo comprar mais barato se eu fizer fora da licitação. E você também consegue uma série de outros dores de cabeça e problemas por estar fazendo fora da licitação. Principalmente quando você tiver que cobrar do fornecedor uma situação que, se você tivesse feito dentro da norma, você estaria respaldado. Como você não fez, você corre o risco de tomar o prejuízo. E aí não é você, porque o seu prejuízo vai ser pela responsabilização. Aí eu estou falando do gestor. E o controlador vem na solidariedade pelo mesmo motivo. Então, acompanhem, só antecipando o quesito lá do mundo das compras e licitações, acompanhem se existe esse tipo de ilegalidade que é muito comum. Né? Em experiências da Controladoria da União, nós tivemos alguns casos de afastamento de gestor por conta deste argumento de buscar o caminho mais fácil, que era mais econômico. E com isso não se fazia licitação, vendia na famosa notinha. Né? Não, você abastece o carro, tira a notinha, no final do mês a gente faz um empenho e paga o posto. Até o dia que isso foi identificado pelo sistema de controle, foi bloqueado, o gestor foi punido, perdeu os seus direitos, inclusive, de ser gestor público, e o controlador interno foi arrolado no processo administrativo disciplinar, teve as suas sanções também, e o fornecedor ficou no prejuízo de quase 3 meses de venda para a administração pública, já que não tinha um contrato respaldado na norma legal. E aí, os problemas pessoais, vocês imaginam o que gerou, porque foi se tentar cobrar a dívida de forma pessoal. Então, são exemplos que a gente, em algum momento, vai comentando com vocês. Bom, segundo parágrafo, para fechar a parte constitucional, é a questão de que qualquer cidadão, partido político, associação, sindicato, é parte legítima para que, na forma da lei, sempre na forma da lei, né, denuncie irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas, e aí cabe qualquer Tribunal de Contas. Então, quando a gente volta a usar o termo irregularidade ou ilegalidade, nós caímos novamente, né, no parágrafo 1º, que é a responsabilidade solidária, a responsabilidade solidária pela irregularidade ou ilegalidade. Então, senhores, isso aqui, em 88, esse parágrafo, em 88, já fomentou e iniciou esse momento que vivemos hoje do controle social. Está na Constituição que qualquer um vai poder acionar um Tribunal de Contas para promover uma denúncia ou uma informação relacionada a uma ilegalidade ou uma irregularidade. E aí, os senhores estão sendo controlados pelo controle social. Porque se chega uma denúncia para o tribunal vê pertinência da denúncia, se ela tiver, né, toda respaldada nos requisitos extrínsecos de uma denúncia formal, organizada, com fundamentação, se ele promover uma ação de controle e, ao fazer isso, identificar a irregularidade ou ilegalidade, e, em especial, se este denunciante trouxer na sua denúncia a informação de que também manifestou a denúncia ao controle interno, não tem como sair da responsabilidade solidária. Aí não tem jeito. Então, hoje o controle social é o grande controlador dos sistemas de controle, porque a Constituição traz isso. E a sociedade está na rua, o acesso à informação é muito fácil, né, muito diferente do passado. E é por isso que a gente volta a falar, os sistemas precisam ser estruturados, sob pena de amanhã a gente está vivendo somente ter que estar respondendo a uma série de enxurradas de problemas, porque nós não estruturamos a máquina pública para evitar essas dores de cabeça. Ok? Bom, rapidamente nós falamos da evolução da parte legislativa, né, das normas, né, contamos a história, né, da evolução da necessidade de controle, e a gente só lembra, em especial, dessas 3 leis. Né? Não vamos abordá-las aqui nesse momento, mas só para lembrar os senhores, para quem é do controle, que está atuando no controle. Além de conhecer muito bem o artigo 74 da Constituição, né, a Constituição como um todo, da parte da administração pública em especial, mas em especial, mais do que ficar preso aos 4 itens do artigo 74, nós precisamos enxergar aquilo que outras leis nos obriga a agir e nos obriga a fazer, é o dever de fazer. E essas 3 leis trazem muito isso. A LRF tem toda uma parte ligada diretamente à operação do sistema de controle interno e da responsabilidade do controle interno. Se falarmos, por exemplo, de demonstrações da LDO, que está definida na LRF, o RRE, o RGF, a manifestação do controle interno. Isso vai estar um pouquinho mais para frente sendo abordado com vocês. É só um exemplo de mais normativos, já que amanhã vocês vão ter condições de trabalhar, reler esse material com calma, que vocês, enquanto contadores, precisam estar bem informados. Então,
Lei complementar à Lei de Responsabilidade Fiscal, a Lei complementar 101, a Lei da Transparência de 2009, que traz a obrigatoriedade do seu município de estar divulgando uma série de informações de forma pontual, organizada, tempestiva, sob pena de responsabilização, inclusive do agente controlador. O tribunal tem cobrado o atendimento à Lei da Transparência, inicialmente, ao controle interno. Já que é uma lei que tem que estar, já em todos os municípios já está vigente, né, para estar nacionalmente, e com ações práticas em todos os municípios do Brasil. E a mais recente, a Lei de Acesso à Informação, que a gente recebe uma série, a gente quer até comentar isso com vocês, a gente recebe uma série de demandas com base na Lei de Acesso à Informação, que está relacionada à demanda de informações do município. O pessoal tem dificuldade de buscar a informação no município, que é a fonte primária. Vocês constroem a informação, seja ela contábil, orçamentária, financeira, patrimonial, a informação é de vocês. A gestão é do município. Quem tem que prestar informação para o demandante com base na Lei de Acesso à Informação é a fonte primária. Agora, o tribunal custodia uma série de informações, em especial as informações de prestação de contas, as questões que vêm eletronicamente para nós. E nós somos demandados, já que muitas vezes a sociedade ou o demandante da informação não consegue obter a informação no município, ele vem pedir a informação no controle interno, aqui no Tribunal de Contas. E a primeira orientação e resposta que passamos é que busque a fonte primária, porque vocês imaginam se os órgãos que centralizam, custodiam informações, tiverem que responder por todos. Então todo mundo vai pedir informação do município só no TCM. Porque o TCM tem as informações de despesa, de receita do município, vem tudo no TCM. Mas espera aí, quem é o detentor da informação é o município originário. É o município, né, o detentor originário da informação. Então, a lei é muito clara nesse sentido. A fonte originária da informação é que deve prestar a informação. Os que custodiam a informação, que as têm, podem também ser partícipes do processo. Então, o que nós estamos fazendo? Estamos orientando que aqueles que nos procuram, pedindo informação ao município, que vá buscar essa informação na fonte primária, mesmo eles alegando a dificuldade, colocando que está pedindo a informação com base na Lei de Acesso à Informação e que também dê ciência ao controle interno, por isso que nós estamos trazendo a informação aos senhores, dê ciência ao controle interno da dificuldade de atendimento de determinado gestor da demanda da Lei de Acesso à Informação, porque a lei é nacional, para todas as esferas de governo. Então, o controle interno, amanhã você pode estar recebendo alguém que vai bater na sua porta, olha, eu pedi essa informação aqui e ela não foi me dada. Então, se você não entender qual é o funcionamento que a Lei de Acesso à Informação determina para a máquina pública, procure estudar essa nova, é a mais recente lei que tem um afeto, um impacto direto, né, no mundo do controle interno. Vocês, com certeza, estarão, se é que já não foram, estarão sendo chamados a ajudar a sociedade para ter acesso à informação. Bom, nessa visão conceitual, né, na parte mais técnica, vocês... Tá. Sim, mas tem mais quanto tempo? Ok. Bom, nessa parte conceitual, nós precisamos revisitar o principal conceito, que é o conceito de controle. Né, porque aqui ele de forma trabalhado de forma para ser absorvido pelos dois sistemas, interno e externo. No conceito de controle externo e externo, especificamente na administração pública, nós trazemos uma citação com uma dimensão bem razoável para a gente poder trabalhar com vocês. É a possibilidade de verificação, inspeção e exame. Obviamente aí, pela própria administração, né, seja ela externa ou interna, mas a administração pública fazendo verificação, inspeção e exame. Então aí, nesse conceito, pessoal, nós temos 3 procedimentos. Técnicas de procedimento, melhor dizendo. Nós temos, é isso que a gente começa a provocar vocês para chegarmos na orientação mais pontual dos procedimentos. Vocês fazem verificação, inspeção e exames? Então, é isso que a gente vai trazendo do conceito até o mundo prático. Né? Pela própria administração, por outros poderes ou qualquer cidadão, que aí é controle da administração pública, da efetiva correção na conduta gerencial de um poder, órgão ou autoridade. Então, poder, órgão ou autoridade, é o gestor também. Então, verificar a efetiva correção na conduta gerencial, no escopo de garantir a atuação conforme os modelos desejados, anteriormente planejados. Então, desenha-se alcançar metas, planeja-se a administração pública e o que está sendo feito, né, para a consecução desses objetivos. Gerando
uma aferição sistemática. Bom, isso está grafado, sublinhado, por conta da importância desse termo. Aferição sistemática. Controle tem que ter sistema, tem que ter sistematização de procedimentos. Fazer ações isoladas e pontuais não é conceito de sistema e fica longe do conceito de controle da administração pública. Controle precisa ter rotinas, procedimentos, métodos, planejamento de ações. E é isso que começa a assustar a turma. Meu Deus, então o negócio é bem mais complicado do que eu imaginava. É complexo, dá muito trabalho. Mas uma vez construído, você vai operacionalizá-lo. Aí entra na fase que a gente chama de voo de cruzeiro. Na decolagem, é uma loucura mesmo. E se a gente não juntar as forças, a gente não constrói o sistema. Agora, na hora do voo de cruzeiro, a coisa muda de figura. Então, precisa haver uma aferição sistemática. Você não consegue fazer controle da administração pública de forma isolada. Se eu olho determinado escopo de um contrato, esse contrato está necessariamente conectado a um plano de governo, a um programa de governo. Sob pena de ser simplesmente uma aquisição de determinado bem. E aonde isso se conecta com a finalidade da administração pública? Se eu comprei uma máquina, uma máquina agrícola, essa máquina agrícola foi comprada por quê? Precisava comprar a máquina enquanto controladores. A aferição sistemática é por conta da visão sistêmica e contínua, continuada, planejada e programada. Existia necessidade de se comprar a máquina agrícola? Ela vai fazer qual ação finalística para a consecução de um objetivo de um programa de governo? É na área social, ela precisa ajudar na limpeza ou na liberação de estradas. Então, ok. Existe essa demanda, o controle interno afere sistematicamente essa demanda e depois verifica o uso da máquina para esse fim. Ótimo. Sistematizou o controle. Desde o propósito da aquisição à execução da finalidade. Não, comprou a máquina, está encostada num canto, porque ficou faltando um operador que não sabe trabalhar com essa máquina, e a administração pública, quando comprou a máquina, não acordou para isso. Erro, então, do controle interno também, que poderia ter participado, e deveria, melhor dizendo, ter participado do processo de aquisição para verificar sistemicamente a necessidade da aquisição e os efeitos da aquisição. Então, quando a gente fala de visão sistêmica e de aferição sistêmica, é para enxergar esse conjunto. Bom, trata-se, na verdade, do poder-dever. Então, esse finalzinho, para fechar o conceito, é fundamental para fins de controle. Trata-se do poder-dever. Ou seja, nós não podemos, enquanto controladores, interno ou externo, nos colocar alheios à obrigação de fazer, do dever de fazer. Nós temos que fazer, uma vez que isso é determinado em lei, não pode ser renunciado ou postergado. Acabamos de olhar na Constituição, por isso que a gente vem resgatando a Constituição. É o dever de olhar o planejamento, de olhar a consecução dos objetivos governamentais, do orçamento, das metas, de ajudar o controle externo. Isso é dever. Então, não pode ser renunciado ou postergado essa obrigação de fazer, sob pena de responsabilização por omissão do agente infrator. Então, se você é um agente de controle, você está diretamente ligado ao poder e ao dever de fazer por força legal, que nasce em especial pela Constituição. Por isso que nós vamos falar logo um pouquinho mais à frente da necessidade de se construir normas para a ação dos gestores. Porque aí o controle interno atua diretamente na conformidade do cumprimento da norma. E não aquele que é o salvador da pátria, que tem que ficar corrigindo tudo que os outros deixam de fazer ou fazem errado. Que, diga-se de passagem, é muito comum. Né? O controlador tendo que orientar como fazer. Você imagina isso repetidas vezes com gestores diferentes, ninguém consegue efetividade enquanto controle agindo assim. Precisa estar estruturado. Bom, e a finalidade? Já que vimos esse conceito de controle, e a finalidade? Bom, a finalidade é assegurar que a administração atue em consonância com os princípios que lhes são impostos. Aí, doutora Maria Silva Zanella de Pietro, né, uma das grandes doutrinadoras do direito administrativo do Brasil, né, traz um conceito que vincula ao ordenamento jurídico de forma direta. Né? Finalidade do controle é assegurar que a administração atue. Ela precisa atuar em respeito aos princípios que são impostos. Né? Ou seja, ligado, vinculado ao ordenamento jurídico, né, vigente no país, como os da legalidade, moralidade, finalidade, publicidade, motivação e pessoalidade. O famoso LIMP. Né? Bom, quando a gente fala dos princípios, é outra provocação que a gente faz no sistema de controle.
Lá nos procedimentos realizados pelos senhores quando estão fazendo controle, vocês conseguem chegar a respostas que aferem o respeito a esses princípios? Geralmente vocês as têm não de forma expressa, né? Porque senão fica parecendo que a ação que vocês fazem é inócua, não é isso. Então, às vezes é feita uma ação de controle, ela identifica um problema, a única coisa que não fica evidenciada nos papéis de trabalho é aonde houve um desrespeito a um determinado princípio, que é a finalidade do controle. Se a publicidade foi respeitada, a moralidade, né, toda a questão da legalidade em especial, isso tem que ficar muito claro no produto do controle. Que é chamar a atenção ao gestor ou ao senhor prefeito, o gestor da Secretaria X agiu de forma contrária à legalidade, dessa forma, assim, assim. Logo, ele feriu o princípio da legalidade da Constituição Federal e a responsabilidade do senhor de corrigir o ato ou responsabilizá-lo, sob pena de ser solidário. Então, é isso que a gente tem que buscar enquanto finalidade de um sistema de controle interno. Certo? Bom, para a gente encerrar essa primeira parte, dessa questão, e a gente pede até, volta a falar, umas certas desculpas no sentido de ter que fazer uma revisitação a conceitos, em função em especial, por conta do que eu falei, do perfil do público. Tá? Bom, mas a gente faz a reflexão final, nessa primeira fala, antes do primeiro intervalo, sobre a questão do histórico, da obrigação constitucional e do conceito geral que foi apresentado a vocês. Bom, por que a gente precisa fazer esse comentário? Do confronto desses três tópicos. A gente só vai conseguir enxergar a dimensão da mudança alinhando os três itens aí. Se não está claro para você algum dos três itens, a questão da evolução histórica que traz consigo a cultura, né, a questão da obrigação constitucional trazida para o controle interno no artigo 74 da Constituição, e o conceito de controle e as suas finalidades e objetivos, se isso não está claro, a gente teria que parar aqui e deixar isso claro. Se não está claro com você, nos procure, né, quando eu falo nos procure ao tribunal, né, a todos os servidores que lá estão, a área FIM que está sempre aberta a atendê-los, para que a gente possa ajudá-los a estruturar o passo da mudança. Porque se não ficar claro que o sistema de controle interno, principalmente pela obrigação constitucional, precisa responder e entregar aqueles 4 itens que está na Constituição. E ele não, se isso não ficar claro para fins de análise de efetividade do controle interno, nós vamos estar sempre correndo atrás de um mesmo ponto, andando em círculo. Nós precisamos avançar. E sabemos que só vamos conseguir isso com a junção das equipes de área fim, área meio e principalmente dos profissionais do sistema de controle interno. Muitos falam assim também, e aí a gente cai na questão do histórico, da questão do poder, né? Muitos falam assim, nós não conseguimos avançar porque quem está com o poder da caneta, né, dentro do município, não tem essa visão. Né? Isso é muito comum. A gente não pode aqui querer questionar o processo democrático do país de eleição dos seus chefes de poder. Né? Ele é assim, está desenhado na Constituição, é assim respeitado, de forma democrática. Agora, a gente precisa promover, enquanto agente partícipe do processo, promover possibilidades de mudança, provocando, chamando atenção, responsabilizando dentro da competência que vocês têm enquanto controladores. E o grande instrumento do controlador é o papel. Nós vamos ver a questão dos papéis de trabalho, né, o nível de qualidade e responsabilidade que tem esta ferramenta na mão do controlador interno. Ela faz toda a diferença, inclusive do sono de vocês, da tranquilidade de vocês. Ele bem estruturado, dentro de procedimentos, normas, né, pré-definidas, faz toda a diferença para o trabalho de vocês. E para a mudança desse cenário que a gente apresentou para vocês nessa evolução histórica. Então, nós vamos fazer um pequeno intervalo, né, em quanto tempo? 15 minutos. Para iniciarmos, após o intervalo, neste mundo aí, ó, iniciando a imersão do controle interno municipal. Um bom lanche de café da manhã, daqui a pouquinho a gente continua.